Porque assim, a gente entende hoje que a taxa de juros é talvez o maior problema que a gente tem. Mas a gente tem taxa de juros em uma média talvez vou chutar uns 11% em 30 anos, se você pegar um pelo outro. Como que o país vai desenvolver com a taxa de juros a 11%, historicamente falando, média? Não tem como. Ela é muito alta. Não tem como. Não, o Brasil crescer do jeito que está crescendo com essa taxa de juros é que o Brasil que tem que ser aplicado. Não tô sentindo. Eu não sinto isso. Desculpa, assim, não sinto. Olha, o Brasil está crescendo o dobro do que crescia nos 8 anos anteriores. Se ele estiver crescendo 0, cresce o dobro, é 0,2 vezes. É, de 1,5 para 3, nós estamos falando, então né? tá. Não, beleza. Então o Brasil um número mais... agora está crescendo menos porque a taxa de juros está muito alta e o repique inflacionário exigiu providência do Banco Central. Está exagerada, não está exagerada a taxa de juros atual? Tem conversa entre os economistas. Em geral, quem pensa diferente acha que o outro está sempre errado, né? E não é assim, tem um debate, né? Nos Estados Unidos tem um debate, na Europa tem debate, no mundo inteiro tem debate sobre o patamar adequado da taxa de juros. Então tem gente no Brasil hoje, inclusive do mercado financeiro, que chegou a hora de começar a cortar. Tem gente que acha que não, né? Mas assim, é um debate normal, um debate técnico normal. E às vezes eu vejo assim um estardalhaço, o Haddad, o Galípolo. Cara, é normal. As pessoas, cada um tá numa cadeira, cada um tá vendo uma coisa, cada um tá com uma informação. A gente socializa as informações, mas a percepção às vezes é diferente, entendeu? É normal isso acontecer. O Galip falou, né, que você não aceitar as críticas dele, foi educado nas colocações, né? E quando ele critica a Fazenda, ele também é educado nas colocações dele, tá tudo bem. Você falou de crescimento, eu vi um número, até, desculpa te contrapor dessa forma direta, mas parece que o Brasil bate recorde de recuperação judicial hoje, né? A gente nunca teve tanto pedido de RJ igual já teve. Aí tem, assim, primeiro, tem a questão da taxa de juros que atrapalha muito, né? Você rolar a tua dívida junto aos bancos e tal. E tem um abusozinho no uso da recuperação judicial em alguns setores, que a gente está analisando com mais calma, que nunca teve esse tipo de coisa. Os caras usam a RJ de forma abusiva? Nós estamos estudando que em alguns casos isso está chamando a atenção. Mas nós estamos estudando. Você tem razão. Eu conversei com um cara da Vibraz, né? E aí, se for ver o patrimônio, que inclusive é uma empresa que o pessoal pede pro Brasil estatizar ela, né? É uma empresa que já passou por várias RJs, eu acho que 2 RJs, e o dono da Vibraz tem um patrimônio milionário, né? Então, assim, é um pouco complexo você olhar, tipo, uma empresa que tá em RJ, mas o dono da empresa tem muito dinheiro. Tem um ou dois setores da economia que tá inspirando um cuidado maior, mas eu não vou fazer uma afirmação de que tá, porque eu ainda tô analisando essa situação. Mas tem coisa que você tem certeza que tá acontecendo, tem coisa que você suspeita que tá acontecendo. Por exemplo, a bagunça toda na questão do combustível, que foi fruto de várias operações da Receita Federal, Polícia Federal, o GAECO aqui de São Paulo, que é o Ministério Público aqui de São Paulo. Toda essa atividade repressiva contra o crime organizado é porque a gente tem a certeza que ali... Então tem coisa que você tem que farejar, tem coisa que você já sabe que tá errado e tem que ir pra cima, né? E agora você criou uma delegacia só pra combater essas facções criminosas. Eu sempre sou da opinião que a Receita... Sempre fui da opinião que a Receita tem muita informação. Pela atividade própria dela, que é fiscalizar. Total informação. Então, bate nela, às vezes, em primeiro lugar. E nem sempre o canal de comunicação entre os órgãos funciona. Então o que nós estabelecemos em 2023 foi isso. A Receita vai ter um núcleo de operações estruturadas contra a fraude tributária e crime organizado. Agora ela vai ser... A experiência deu tão certo que nós vamos traduzir isso na criação de uma delegacia de combate ao crime organizado dentro da Receita, porque a partir da atividade de fiscalização, ela consegue municiar a Polícia Federal, a Polícia Civil e o Ministério Público Federal e Estadual com as informações quando tem o rastro, né, de que a coisa ali tá mal parada. Pô, os caras lavando dinheiro em rede de motéis, empreendimentos imobiliários, em pôr de gasolina, em franquias, grandes franquias. E nós conseguimos mapear tudo isso aí em fundos que eram donos de fundos, sabe aquela pirâmide de fundo, fintechs da vida? Uma operação grandiosa, né? Que passou por vários setores da economia e com base em informações que tiveram origem
em fiscalização rotineira da Receita Federal. Aí foi puxando o fio da meada, chegou num grande esquema de bilionário. Não, mas põe bilhão nisso. Né? Não, põe bilhão nisso. Não é 1, 2, não. É muitos bilhões. Rapaz, isso é mexer num enxame aí, hein? Numa caixa de abelha isso aí, hein? É a profissão dos caras, né? Os caras... Você recebeu ameaças por conta disso aí? Eu não. Você não recebeu ou não chegou? Você não viu. Na equipe, deixa eu ver o olhar da equipe, vocês estão preocupados na hora que você fala do PCC aqui. Esse pessoal tá usando essa grana pra colocar pessoas dentro de Brasília, né? Pra botar? O crime organizado hoje, ele pega o dinheiro que ele arrecada e ele tá colocando pessoas dentro do governo. Isso acontecendo em pequenos municípios, né? E sei lá, eu acredito que deve ter alguém financiado no Congresso aí. É preocupante, né? O volume é tão grande que, assim, grande problema do crime que se organiza com esse grau de sofisticação é que ele começa a invadir os setores organizados da economia, entendeu? E aí o perigo não é só política, a magistratura, de repente um concurso de juiz, passa um cara aí que estudou bastante, passa um cara que é ligado aos caras, entendeu? Sim. A política, o serviço público, a economia real, as finanças. Então, o perigo é esse. Mas, em boa hora, né, nós estamos tomando essas estações, medidas. Né? Esse pessoal está totalmente envolvido. O Estado vai ficando muito vulnerável. E você acredita que essa delegacia que você cria agora... Não, ela sozinha... diretamente, ela vai atacar todas essas operações. Não, ela... assim, não tem como enfrentar crime organizado sem inteligência organizada. Claro. Não tem como. Então, em boa hora, o ministro Lewandowski, que é o ministro da Justiça, mandou uma PEC meio que para organizar a cooperação entre os órgãos. Porque se ficar uma guerra de vaidade, quem é que combate o crime? Se a gente não se articular, Receita, COAF, polícia, a inteligência do país tem que se organizar. A relação federativa tem que haver troca de informações entre a Polícia Civil, a Polícia Federal, porque os crimes em geral não são de uma única esfera de governo. Esse tipo de crime envolve crime federal. E quando envolve crime federal, envolve crime estadual também. Uhum. Então, se você não tem uma relação de confiança entre os órgãos, se não há troca de informação, se não há setores de inteligência trabalhando juntos, cara, eles dão um drible em você. Entendeu? Você não tem como. Pô, nós apreendemos aí 4 navios com 200 milhões de litros de combustível dentro que estavam fazendo fraude tributária, entendeu? Como é que você vai fazer uma operação dessa se você não tiver cooperação? Até a Marinha teve que ser mobilizada. Ontem eu estava ligando para o Almirante Olsen, da Marinha, pedindo apoio para a Receita Federal. 4 navios, os caras. 200 milhões de litros. 200 mil, os 4 com cerca 50 milhões em 200 milhões de litros. Milhões. Essa delegacia, ela vai ter uma autonomia, assim... A Receita tem muita autonomia. Mas eu falo assim, e depois o final disso aí vão acabar com prisões, e eu falo assim, vai ter alguma proteção de autonomia mesmo, porque o que a gente vê todo dia aqui? Um traficante sendo preso, um cara do PCC sendo preso, ou do Comando Vermelho, de qualquer facção, e com raras exceções, né, vamos pensar aí um Marcola que ficou preso mesmo, um Fernandinho que ficou preso mesmo, logo depois, por alguma brecha judiciária, esse cara sendo solto. E aí que a sensação que a gente tem é que uma operação dessa que você envolve a Marinha, envolve um estado gigantesco de inteligência mesmo, ela é cara. E aí você vai lá e pega alguém que tá fudendo o país, fudendo o comerciante, fudendo a economia, fudendo toda uma estrutura, que vai lá, vai rir na nossa cara e vai estar solto daqui uns dias. Renato, eu concordo com você que isso é uma preocupação, mas assim, do meu ponto de vista, se as prisões vierem desacompanhadas do sufocamento das finanças da organização, vai ter sempre gente disponível para substituir quem foi morto, quem foi preso. Ok, o cara errou, tem que ser punido na forma da lei. E aí tem as brechas todas, tem tudo que você conhece. Agora, o grande lance da inteligência é chegar no andar de cima do crime organizado. É bloquear o dinheiro do crime organizado. Porque ele se organiza a partir do dinheiro. E assim, se tem uma coisa que é barata no mundo capitalista, é gente. Porque as pessoas estão disponíveis em busca de
sei lá o quê, iludidas com uma oportunidade, uma vida fácil que se traduz às vezes em morte, em prisão, em desgraça, você acha alguém para substituir o cara que foi preso. Tem que punir? Tem, mas tem que sufocar. Isso é na fonte, né? Secou a grana, secou tudo. Tem que secar dinheiro, porque senão, sabe, o negócio se reproduz que nem como se fosse um tumor mesmo, entendeu? As células vão sendo substituídas, né? Morre uma, você põe outra no lugar. E o lance, e aí você, em geral, quem mais paga por isso é o mais vulnerável, é a base da pirâmide do crime, né? Porque aquilo que, quando a gente chegou na Faria Lima, né, nos grandes fundos, uma das coisas que mais circulou nas redes sociais é o seguinte, o pessoal olha pra favela com aquele baita preconceito, né? 99,9% das pessoas trabalhando duro, acordando 3 da manhã, 4 da manhã, chegando 11 da noite, e dá a impressão que o cara tá lá só, né? E não é isso, cara. Tem um sistema espalhado por todas as classes sociais, rico, pobre, classe média, que tá na operação criminosa. Agora, quando você não chega no topo, o cara, aquele lá, bota outro no lugar, entendeu? Acho que foi a primeira vez que a gente faz algo parecido. Aquele cara morreu, aquele cara foi preso, chama outro para no lugar dele. Dá uma grana, paga não sei o quê. E agora, quando você asfixia, sufoca a grana, ali, né? tira a corrente sanguínea do troço, aí você tem uma chance. Se você não chegar lá,